Pai eterno, nós precisamos, nesta noite, de uma compreensão que somente o Teu Espírito Santo pode nos dar. Declaramos, meu Deus, que nós abrimos o nosso coração para ser cheio do Teu Espírito Santo, para ser cheio do conhecimento da Tua palavra, para ser cheio, Senhor, meu Deus, da Tua presença nesta noite. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a compreender as Escrituras. Esse grupo, Senhor, meu Deus, de estudo, Pai, anseia pelo Senhor, anseia em conhecer o Senhor, anseia em estar com o Senhor e viver das melhores colheitas do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe a vida da Elisângela mais uma vez, como o Senhor sempre tem feito. Derrame sobre ela, Pai, sem medida nenhuma, a sabedoria do alto, conhecimento, Pai, discernimento, a unção, Pai querido. Surpreenda ela, Senhor meu Deus. Mais uma vez eu lhe peço que a tua bênção, Senhor, seja sobre todos nós que estamos aqui nesta sala hoje. Que o Senhor alcance, Pai querido, as famílias. Leve saúde, leve, Senhor, meu Deus, a tua proteção. A palavra diz, meu Deus, que se o Senhor, Pai querido, não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Esta noite, Pai, nós declaramos que o Senhor seja o nosso guarda. O Senhor seja a nossa proteção mais uma vez. Em nome de Jesus, abençoa-nos, meu Deus, com esta rica oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra, Senhor. Nós ansiamos pelo Senhor esta noite mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Graça e paz para quem eu não... Graça e paz para quem eu não cumprimentei. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Rodrigo, glória a Deus. Tudo bem aí? Deus é bom, né? Tô sentindo falta de bastante gente. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Tenho sentido falta de bastante gente na sala, mas eu sei que bastante gente tem, às vezes, compromissos, situações, né? E é assim mesmo, infelizmente, mas estamos aí todos juntos até o final, em nome de Jesus. Quem precisar de alguma aula, gente, por favor, chama lá no privado, né? Que eu envio a aula para você. Tá assistindo, né? A gente tem, graças a Deus, conseguido gravar de forma bem caseira. As gravações não ficam lá grandes coisas, mas pelo menos dá para o pessoal ter o conteúdo. Pastor Marcos, você estou com inveja do senhor agora. Pastor Marcos tá com cobertor, gente, enrolado. Aleluia. Eu queria agora estar com um cobertorzão aqui enrolado, porque eu sinto muito frio, eu sou muito friorenta, gente. Esfriou, ventou, olha lá, Adriana, que vergonha. Esse povo tudo deitado com os cobertores, gente, olha lá, outra com cobertor na perna também. Você também, né, Juju? Olha lá, graças a Deus, vocês são tudo bênção, glória a Deus. É, né, dá tempo de pegar um cobertor ainda, né, gente? Mas não vai dar, eu me movimento muito, aí daqui a pouco já começa a vir o fogo do Espírito e tá tudo certo. Mas é bênção, glória a Deus. 6 graus, né? Tá por aí, aqui em Santo André, não sei aí na cidade de vocês, meu negócio não tá bom. Dá uma olhada. Isso, dá uma olhadinha. Dá uma olhada. Vamos ver. Não deu pra mostrar aqui. Quem que é que tá aí, gente? É uma cachorrinha? Peraí, cadê? Olha. É a Mel. Eita Deus, não quer saber de nada, imagina, vai querer saber. Olha lá, olha lá, olha lá, que barato. Glória a Deus, Deus é bom, né? Vamos lá, gente. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. A carta que foi para Esmirna. Vamos iniciar aí essa outra igreja. Esse outro tipo, né? Nós já entendemos que essas cartas que João escreveu não tem a ver com locais específicos, né? Mas tem a ver com pessoas, com o corpo de Cristo, com cada um dos cristãos que estavam ali dentro de cada uma dessas igrejas. Então, cada uma dessas cartas tem uma representatividade com pessoas, representam tipos de pessoas. Então, a gente pode sempre analisar dessa forma. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza,
mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Bem, então, esse aqui é a carta que João escreve, direcionado pelo próprio Jesus, dizendo o que ele deveria escrever para esta cidade, para os cristãos da cidade de Esmirna, ok? Então, ele começa a carta dizendo sobre quem é Jesus, quem é que está se apresentando para a igreja de Esmirna, né? E aí ele começa dizendo, né? Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Lembra que eu falei para vocês que o início de todas as cartas, ele começa, né, essas cartas sempre se apresentando. Jesus sempre se apresenta para as igrejas de alguma maneira. E cada uma das maneiras que Jesus se apresenta nessas cartas tem a ver com aquela visão que o próprio João tem no início do capítulo 1, lá quando nós lemos, né? Na verdade, no quase final ali do capítulo 1, do desenho que nós fizemos, né? Sobre a visão que João tem de Jesus, daquele que estava falando com ele. E quando a gente começa cada uma das cartas, vocês vão perceber que é isso que acontece em cada uma delas. Jesus, então, se apresenta para cada uma das igrejas de uma forma. E eu queria fazer aqui um exemplo para que vocês entendessem também o que isso quer dizer nessas cartas. Quando nós temos, por exemplo, como que eu posso dizer para vocês? Se você tem uma criança e que ela tem medo de escuro, como que você chega para essa criança e apresenta o escuro para ela, ou apresenta situações onde ela vai se ver no escuro, ou como você diz para ela que aquele estágio, né, de escuridão, ela não precisa ter medo, né? Geralmente a gente acha uma maneira de exemplificar para aquela criança algo que mostre para ela de que aquele escuro não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é algo ruim como ela imagina, não é algo mortífero como ela imagina, não é um bicho realmente que vai ali pegá-la, né? E fazer algo de ruim com elas. Então, geralmente, quando a gente tem uma criança, ou mesmo uma situação na nossa vida, que a gente tem algum tipo de medo, algum tipo de temor, as pessoas, quando elas vêm falar sobre aquele nosso medo e aquele temor, elas vão usar exemplos de coisas que vão nos tranquilizar, que vão trazer um pouco de alívio para aquela nossa dor, para aquele nosso medo. Então, as cartas do Apocalipse, elas me mostram isso. Essa é uma das maneiras que eu vejo Jesus se apresentando para cada uma das igrejas, e nós vamos perceber isso ao longo dessas igrejas aqui, a gente vai percebendo isso. Então, a primeira que nós estudamos em Éfeso, vocês lembram que ele falava do poder que ele tinha, né, nas mãos, de que tudo estava no poder de Jesus. Por quê? Porque aquela igreja precisava entender que Deus não tinha perdido o comando de tudo, de que Jesus estava no controle de todas as coisas, né? E que ele andava, e que ele estava no meio da igreja, independente do que a igreja estava passando. Para a igreja em Esmirna, Jesus começa dizendo, se apresentando, porque essas palavras aqui são Jesus falando com essa igreja. Então, quem está escrevendo é João, mas a fala, né, a pronúncia é do próprio Cristo para essas igrejas. Então, Jesus começa dizendo para a igreja que está em Esmirna, para os irmãos que estão na cidade de Esmirna, dessa maneira: estas são as palavras daquele que é o primeiro
e o último, que morreu e tornou a viver. Então, como que Jesus está se apresentando para a cidade de Esmirna? Para os irmãos que estão na cidade de Esmirna? Ele está se apresentando. Gente, dá uma olhadinha aí nos áudios para não ter perigo de entrar barulho e atrapalhar aqui a aula, que às vezes a gente fala ou se movimenta, né? E o barulho vem todo para os outros áudios. Então, ele se apresenta para a igreja de Esmirna como aquele que é o primeiro. Então, ele foi a primeira coisa de todos os séculos, mas ele também é o último de todas as coisas de todos os séculos. Então, Jesus se apresenta como alguém totalmente eterno, totalmente atemporal, totalmente infinito, né? É alguém que foi o primeiro de toda a criação e também é o último de toda a criação, como dizendo assim, durante esse período todo, entre o princípio e o fim, eu sou, eu existo, eu vivo, né? Eu me manifesto. Então, ele se apresenta para Esmirna dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Aí ele fala mais ainda sobre isso. Ele diz assim, que morreu e tornou a viver. Então ele diz assim, ainda que eu também, mesmo sendo o próprio Deus, mesmo sendo filho de Deus, eu morri, mas eu ressuscitei e estou vivo. Eu estou vivo, ainda que eu tenha morrido, mas eu estou vivo. Então ele mostra para a igreja de Esmirna um estado ao mesmo tempo espiritual e físico de alguém que mesmo que passou pela morte, mas ele tem vida por causa da sua ressurreição. Então ele se apresenta para Esmirna dessa maneira. Então ele diz, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, ou alfa e o ômega, né, em algumas traduções aí, que morreu e tornou a viver. Eu gosto dessa minha tradução da NVI aqui, não sei se a de vocês também tá assim, eu não cheguei a olhar, mas esse tornou a viver chega a ser bacana para a gente entender o que Jesus está dizendo. Porque o que ele está dizendo é que ainda que ele tenha verdadeiramente morrido, e nós sabemos que Jesus morreu a nossa morte, mas ele passou realmente por esse estágio de morte física, ele diz assim, que ele tornou a viver. Então, é como se eu dissesse assim, ainda que é exatamente o que ele está dizendo, ainda que eu tenha morrido efetivamente, e foi uma realidade física, né, eu tornei a viver. Então, eu mesmo, o mesmo que morreu, ressuscitou. Então, não é outro que ressuscitou. Não é uma reencarnação, né? Vamos dizer assim. Não tem nada a ver com isso, mas é o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou e está vivo. Então, Jesus está se apresentando para a igreja de Esmirna dessa maneira. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. E eu morri e estou vivo. Tornei a viver. É dessa forma que ele está se apresentando para Esmirna. Por que será? Né? E a gente começa a entender isso no decorrer da carta. Por que ele está se apresentando dessa maneira para a igreja de Esmirna? Aí ele diz assim, ó, versículo 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Então Jesus novamente, assim como na igreja de Éfeso, e assim como ele faz em todas as outras, que a gente vai ler ainda, ele diz, eu conheço. E lembra o que quer dizer essa palavra conheço? Esse conhecer é de estar realmente ciente de tudo que está acontecendo. A palavra conheço no grego é a palavra, vou pegar aqui, eido, se vocês anotaram aí, E-I-D-O, eido, que quer dizer estar vendo. Sabe aquela coisa assim? Pode ficar tranquilo que eu estou vendo todas as coisas. Então ele está dizendo também para a igreja de Esmirna, para todos os irmãos que estão em Esmirna, para todos os cristãos que ali estão,
eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Então Jesus está dizendo, eu estou vendo, nada passa despercebido à minha vista, nada passa despercebido à minha visão. Eu estou vendo tudo que vocês estão passando. Eu conheço as suas aflições. Essa palavra aflições eu coloquei aqui só para a gente já ter um parâmetro do que essa igreja está passando, tá? Essa palavra aflições, eu não sei como é que tá na tradução de vocês aí, aflições ou tribulações, né? Acho que tem algumas traduções que tá como tribulação. Eu conheço as suas tribulações, né? Essa palavra no grego é a palavra tilipsis, acho que é isso. Isso, tilipsis, não sei se é assim a pronúncia, mas essa é a palavra no grego que tá lá. E qual é essa palavra? É a mesma palavra utilizada em várias passagens, onde o apóstolo Paulo, onde Pedro fala sobre justamente tribulação e sofrimento. Então, é a mesma palavra no grego, usada em várias passagens do Novo Testamento para falar sobre sofrimento, sobre tribulação, sobre angústia, né? Então, essa palavra tilipsis, que está sendo usada aqui na carta para Esmirna, é essa palavra que fala sobre tribulação e sofrimento. Mas ela fala muito mais. Ela tem a tradução do ato de prensar, de pressão, de angústia, né? Então, sabe aquela mesma sensação que Jesus teve no Getsêmani? Sabe a mesma sensação que Paulo descreve para várias igrejas no Novo Testamento sobre tribulação, sobre perseverar sobre a tribulação? Essa é a palavra que está sendo usada aqui também nesse texto. Então está falando sobre alguém que está sendo prensado, literalmente uma prensa, para tirar óleo para tirar azeite, né, da azeitona, para tirar vinho, né, o suco da uva. Então, tudo que vocês possam pensar em prensa, é isso que está querendo simbolizar essa palavra no grego, tilipsis, que é esse ato de prensar, de você sentir uma pressão sobre a sua vida. Então, a igreja de Esmirna, Jesus está dizendo que ele conhece essa angústia, essa aflição, essa tribulação que ela está sofrendo, de como ela tem sido prensada, de como ela tem sido oprimida a ponto de se sentir pressionada mesmo, né? Então, esse é o estado que Jesus está dizendo sobre a igreja de Esmirna. E ele diz mais, e sobre a sua pobreza. Então, a palavra pobreza aqui para nós, em grego, ela é pitocheia, né? Essa é a palavra que está aqui no grego para nós. Destituído de riquezas. Então, fala de alguém que está sem riqueza, sem posses, né? Sem muita riqueza material mesmo, né? Tá falando disso. Mas aí Jesus, em contraponto, ele já coloca o que ele pensa, então, sobre essa igreja. Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Ué, por que Jesus está dizendo isso, então, sobre a igreja de Esmirna? Sobre esse tipo de igreja, né? E essa palavra rico, aqui no original, é a palavra plousios, que quer dizer abundantemente suprido. Então eu gosto muito dessa tradução do grego, dessa palavra rico aqui para a igreja de Esmirna. Por quê? Porque não está dizendo sobre dinheiro especificamente, a gente sabe muito bem disso, ainda que a palavra pobreza esteja falando sobre a questão de destituído de riquezas, né? Então, da falta de posses, de dinheiro mesmo, de situação financeira abastada. Então, quando fala de pobreza aqui, está falando justamente de estar destituído de riquezas, de posses. Mas, em contrapartida, Jesus diz que essa igreja é rica. Mas esse rico aqui
não está falando simplesmente de posses, mas está falando de algo muito maior, que é abundantemente suprido. Sabe aquela pessoa que você percebe que sobre a vida dela existe uma unção de bênçãos de prosperidade, onde não lhe falta nada. O que é não lhe faltar nada? É que de tudo que aquela pessoa precisa, ela é suprida abundantemente. Ela tem abundante suprimento. Então, tudo aquilo que aquela pessoa precisa para viver, ela é suprida por Deus. Então, seja em qual área for, tudo que essa pessoa aqui, que Jesus está dizendo que é rica, ela é suprida de tudo que ela precisa. Então, isso é a verdadeira prosperidade bíblica, assim por dizer, né? Ainda que tenha a ver com dinheiro também, mas é muito mais do que isso. É esse rico que Jesus está falando aqui para a igreja de Esmirna. Eu sei que você é rico. Então Jesus está dizendo que o padrão de ser rico para ele é plausios. Acho que é isso a maneira de pronunciar. Se não for, essa é a palavra no grego, que é abundantemente suprido. Então é alguém que não tem falta de nada. Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Nada me faltará. Então eu sou abundantemente suprido por esse meu pastor, né? Pelo próprio Deus, por esse Pai que supre todas as minhas necessidades, né? Então é disso que Jesus está dizendo. Ainda que você esteja sofrendo por aflições, esteja sendo prensado, ainda que você seja pobre, destituído de riquezas, mas você é rico. Por quê? Porque eu tenho dado um abundante suprimento para você. Você tem sido suprido em todas as suas necessidades. E ser suprido em todas as suas necessidades é muito mais do que obter riquezas, ok? É muito mais do que ter posses. É viver debaixo de uma unção onde tudo aquilo que eu preciso na minha vida, para o meu ministério, para a minha caminhada, Jesus vai colocando sobre a minha vida. Jesus é um exemplo disso, né? No sentido amplo dessa palavra e mais especificamente no sentido literal do que é viver uma vida na dependência do Espírito, na dependência do Pai, na dependência de Deus, né? Então Jesus, ele é o maior exemplo para nós disso. Eu canso de dizer nas aulas assim, Jesus, ele, desde o momento em que ele nasceu até o momento da sua morte, Jesus não teve uma escritura de uma casa, Jesus não teve um trabalho registrado, Jesus não teve um endereço fixo, Jesus não teve um carro no nome dele, Jesus não teve uma empresa para ser o administrador, e não há problema nenhum em nada disso que eu falei, até porque eu tenho tudo isso e eu creio que muitos aqui também têm tudo isso, ok? O que eu estou dizendo é de alguém que ao nascer, está debaixo de um propósito, está debaixo de uma direção, e ele, dia após dia, então buscava em Deus a resposta para aquele dia. Ele buscava o discernimento para aquele dia. Isso é estar debaixo do suprimento diário de Deus. Isso é estar debaixo da garantia desse ser rico em Deus. Então, basta cada dia realmente o seu mal. Porque eu não sei o meu dia de amanhã, mas eu preciso viver o hoje segundo a vontade de Deus para minha vida. Então, quando nós estamos assim, nós não caímos naquele erro, daquela palavra que o próprio Cristo fala lá nos evangelhos, e depois Paulo também vai falar sobre isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Estar debaixo dessa riqueza que Jesus está falando que Esmirna vivia é justamente o não andar ansioso de coisa alguma. Por quê?
Porque, na verdade, eu tenho total confiança, total segurança mesmo naquele que é o meu supridor, naquele que é o meu Pai, naquele que tem todo o poder para suprir as minhas necessidades todos os dias, para saber o que eu preciso hoje, para saber o que eu vou precisar amanhã. Então, ele sabe, eu não sei, mas ele sabe. Então, essa é a característica que Jesus está dando para essa igreja de Esmirna. Ele está dizendo, eu conheço as suas aflições, eu sei o quanto você está sendo prensado, o quanto você tem sido esmagado, né? O quanto você é pobre, destituído de riquezas, você está na total dependência de mim, então por isso você é rico. Então é isso que Jesus está dizendo para Esmirna. Aí ele diz assim, na sequência desse mesmo versículo 9, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes uma sinagoga de Satanás. Então, mais uma vez, ele usa a palavra conheço, que é a mesma, né? Eu estou vendo todas as coisas e eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes uma sinagoga de Satanás. Então, o próprio Jesus diz que ele conhece todos aqueles que estão dizendo que são judeus, que são de Deus, né? São judeus e são de Deus, que servem a Deus, que fazem os rituais segundo o Antigo Testamento, que seguem a Torá, que cumprem todos os mandamentos e que são os religiosos segundo a Torá. Mas Jesus está dizendo que ele conhece todos esses que se dizem judeus, mas não são. Antes eles são o quê? Uma sinagoga de Satanás. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando justamente da camada religiosa, mais uma vez, que se diz judeus. Então, dizer que é judeu, querido, que Jesus está dizendo aqui para nós é assim, dizer que você é judeu só porque você nasceu de uma família que é judia, de nacionalidade judia, ou que vem da linhagem de Abraão, não diz aqui, nesse momento, porque Cristo já havia vindo, já havia morrido e ressuscitado, então nós vivemos debaixo de uma nova aliança. Então, o ser judeu simplesmente não dá a passagem, não dá o passaporte para a vida eterna. Vocês concordam comigo? Né? No Velho Testamento isso já não dava, esse passaporte, e no Novo Testamento ainda pior, né? O ser judeu, o apresentar carteirinha de judeu, com o sobrenome de judeu, o de dizer que é fariseu, o de dizer que é saduceu, o de dizer que é um religioso segundo a Torá, que cumpre princípios do judaísmo, né? E que tem todas as características de um judeu, nasceu de uma família judia, não quer dizer que você seja um judeu. O que Jesus está querendo dizer com isso? Porque aquele que é judeu de verdade, ele obedece ao Deus dos judeus. Então, o que Deus está dizendo que assim como dizer que ser crente, como ele já está escrevendo para as igrejas aqui, o dizer que é evangélico, o ter uma carteirinha da igreja onde eu congrego, o tomar a Santa Ceia, o vestir uma roupa segundo a minha igreja, ou ao fazer ou ser batizado nas águas, ou fazer qualquer coisa, ter um ministério na igreja, nada disso te dá o passaporte para a vida eterna. Nós já cansamos, não vou nem entrar nesse contexto aqui para não sair do texto, mas nós cansamos já de falar sobre isso. Não é nada disso que me dá uma característica de um verdadeiro filho de Deus. Antes, a obediência à palavra de Deus é que realmente me dá esse direito e essa oportunidade de vida eterna. Então, a mesma coisa Jesus está dizendo sobre os judeus. Então, o arrotar,
o judaísmo, naquela época principalmente, era uma maneira das pessoas que estavam ali pressionando os cristãos, pressionando os novos convertidos ao cristianismo, era uma maneira de dizer que eles não eram filhos de Abraão, eles não eram filhos de Deus. Não, mas nós somos. Sabe por que nós somos? Porque nós somos filhos de Abraão. Nós cumprimos a Torá. Nós fazemos todos os rituais, nós praticamos a circuncisão, nós não comemos os animais impuros, nós temos as nossas festas anuais, nós e nós e nós e nós. E eles usavam o tempo inteiro todas as normas e a religião para dar esse passaporte, esse ingresso para a vida eterna. Então, Jesus está dizendo com todas as letras aqui para nós o que é tanto uma coisa quanto outra. Então ele diz assim: conheço a blasfêmia. Olha só, ele está dizendo que essas pessoas estão blasfemando. Eu até acho que peguei aqui, não sei se eu anotei aqui, eu tinha anotado num outro lugar. Essa questão da blasfêmia tem a ver com alguma versão, tá falando uma outra palavra, eu li uma outra versão outro dia dessa questão da blasfêmia aqui, usa um outro termo. Alguém tem uma versão diferente aí desse conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são? Tem alguém que está com uma versão diferente aí, quiser ler para nós? Eu queria uma palavra diferente para blasfêmia aí, porque tem uma tradução que fala sobre essa questão da blasfêmia. Tem alguém? Tá fácil? Ou não? Se não, eu vou tentar explicar aqui o que esses cristãos estavam tentando fazer. Esses cristãos não, esses judeus. Eles estavam justamente usando essa palavra, eu sou judeu, para dizer que eu sou de Deus. Então, e que vocês que se dizem cristãos, que estão nessa nova religião, baseado aí nesses discípulos, baseados nesse Cristo que morreu aí lá na cruz, vocês não são nada, né? Então, eles usavam essa questão do judaísmo para se sobrepor sobre os cristãos, sobre a igreja de Esmirna. E Jesus está dizendo assim: eu conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, ok? Tanto judeus quanto cristãos, vou repetir, não tem a ver com títulos, não tem a ver com cargos, não tem a ver com rituais que você faz todas as semanas, mas tem a ver com o quanto de Deus você realmente obedece. O quanto da palavra de Deus você realmente obedece. O quanto dos princípios bíblicos você realmente obedece. Isso te dá, sim, essa categoria de cristão ou de judeus. Isso daria, sim, essa característica de realmente ser um filho de Deus. Tanto um judeu como aliança feita com Israel, quanto um filho de Deus no que diz respeito